Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Benjamin e vamos falar nesta videoaula sobre as 3 leis de Newton para o movimento. Então, se vocês gostarem, dá um joinha e se inscreve no canal. Vamos lá? Primeira lei é a lei da inércia. Inércia é uma propriedade geral da matéria. É a resistência que a matéria oferece à aceleração. Então, o que é que diz essa lei da inércia? Ela diz que um corpo ele tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força o tire desse estado, alguma força externa o tire desse estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Isso é o que diz a inércia. Por exemplo, quando estamos em um ônibus e o motorista acelera o ônibus, a tendência natural do nosso corpo, como nós estávamos parados, era permanecer em repouso. Mas, quando foi acelerado, então ele vai ser arremessado para trás. Por quê? Por conta da inércia. A tendência natural era permanecer em repouso. Já quando o ônibus já está em movimento e o motorista tem que brecar o ônibus bruscamente, o que acontece? Nós somos arremessados para frente, porque a tendência natural é permanecer em movimento. Então essa é a lei da inércia. Primeira lei de Newton. A segunda lei é o chamado princípio fundamental da dinâmica. Ela diz o seguinte, que a força resultante em um corpo ou em um sistema de corpos é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Mas essa expressão bem simplesinha aqui, ela é bem complexa, tá? O que é a força resultante? É o somatório de todas as forças que agem sobre um corpo ou sobre um sistema de corpos, tá? Então vamos ver aqui nesse exemplo. Aqui nós temos um corpo de massa M, que está sendo puxado por uma força F, e ele vai obter uma aceleração A. Então, caso aqui essa superfície seja lisa, a única força que vai estar agindo na direção do movimento é a força F. A força peso do corpo vai se equilibrar com a força normal, se anulam, e aí a força F seria a força resultante. E aí a força resultante é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Agora, caso existisse, por exemplo, atrito aqui nessa superfície, você teria, além dessa força F, uma força de atrito no sentido contrário. Então, para efeito de força resultante, a força F estaria no mesmo sentido da força resultante, então ela é positiva, e a força de atrito vai estar no sentido contrário ao movimento, então ela vai ser negativa. A expressão da força resultante aqui ficaria força F menos força de atrito igual a massa vezes a aceleração. Então, quem está fazendo o papel da força resultante aqui é F menos FAT, menos a força de atrito. Então, está aí um exemplo de aplicação da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. É com esse princípio que a gente faz a maioria dos cálculos, tá, de dinâmica. Vamos à próxima lei, a terceira lei. A terceira lei de Newton diz o seguinte. Terceira lei é a chamada lei da ação e reação. Ela diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos contrários. Eu vou fazer uma figurinha aqui. Eu tenho aqui um corpo A e aqui um corpo B. Corpo A, corpo B. Então, se aplicarmos uma força aqui, F, a esse corpo A, empurrando esse sistema, aqui vai existir um contato entre os dois corpos. Então aqui vai existir uma força que o bloco A exerce no bloco B, que a gente chama de força AB. Força que o bloco A exerce no bloco B. E no sentido contrário, vai existir a força que B exerce em A. Então, aqui está uma força de contato entre eles.
certo? A força de ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, em mesma direção, mas em sentidos contrários. Tá certo? Então tá aqui, ó, a força que B exerce em A, ela é a reação à força que A exerce em B. Então esse é o princípio, por exemplo, do foguete, tá? O foguete é expelido os gases para baixo e ele é impulsionado para cima. A ação e a reação. Então, terceira lei de Newton. Para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos opostos. Valeu? Obrigado pela atenção e até a próxima.